Olá, seja bem-vindo ao terceiro e último bloco do Checkmate, que recebe hoje o sociólogo e cordelista Nando Poeta. Nando, a gente estava falando no final do último bloco sobre o teu envolvimento político desde dos seus primeiros movimentos sociais no Cefet, no então Cefet, e depois na sua participação junto aos partidos, a inauguração como Partido dos Trabalhadores. Você poderia retomar de onde a gente estava falando? Então, na escola, final da década de 70, início da década de 80, tive toda essa participação, me enganjei, né, na luta para construir o PT, entrei na universidade em 83, fui trabalhar, antes, quando terminei a escola, trabalhei em construtora, né, depois vim para a universidade, entrei no curso de Ciências Sociais, também continuei minha militância aqui, participei da ocupação, fui do comando, fui indiciado aqui pela Polícia Federal, né, por ter participado da ocupação de 1984, participei da campanha das diretas, e aí entrei na categoria de professores, da educação, fui do sindicato, 3 gestões, fui dirigente da CUT, teve toda essa participação. Agora, no último, né, em 2007, resolvi ir para São Paulo, né, também pela militância, fui militar lá. Quando cheguei lá, conheci o pessoal da Comissão da Verdade, que me incentivou a solicitar um dossiê nosso no Ministério da Justiça. Fiz essa solicitação. Dentro desse relatório, né, eles trouxeram todo o meu período e toda a minha militância, desde a época da escola técnica, passando pela universidade e até dentro do sindicato. Eu fui monitorado até 1990, num congresso que eu participei em Aracaju de professores. Então, os advogados acharam que eu poderia entrar com uma ação contra o Estado, né, porque era considerado perseguido pela ditadura militar. E entramos com uma ação, houve esse julgamento em 2012. Em 2012 eu fui anistiado. Fui anistiado e na sentença lá, eles davam toda uma reparação econômica, inclusive com direito de salário de técnico de edificações, que fazia uma relação à minha demissão das empresas. Né? Então, estava tudo certinho, só que com essa crise política e tal, paralisou o processo e até hoje eles não conseguiram fazer o reparo. Né? Estão prometendo aí que é uma parcela única, né? Mas só que no julgamento eu teria direito a um salário, uma parcela mensal. Entendi. Aí está esse debate aí. Mas não estou esperando muita coisa não, vamos deixar rolar. Vamos em frente. Vamos a mais uma pergunta? Nando, eu li numa entrevista sua que em São Paulo existem projetos que estimulam a propagação da cultura do cordel, como, por exemplo, a Caravana do Cordel e a Tenda de Cordel. Eu gostaria de saber, então, se aqui no Estado existem projetos similares. E também eu gostaria de saber em que lugares aqui o cordelista ele pode expor, pode divulgar seus trabalhos. Olha, em São Paulo, como eu falei desde o início para vocês, lá tem uma das editoras mais antigas, o cordel é muito propagado, né? Os grupos de teatro se apoiam muito no cordel, né? As universidades estudam bastante, um dos maiores acervos fica na Universidade Pública lá do Estado, na USP, tem uma disciplina no Instituto, né, de Estudos Regionais, né? As secretarias da Educação e do Estado, né, dá uma abertura para o cordel, a gente realiza palestra, outras instituições lá desenvolvem muitos projetos, inclusive muitos cordelistas vivem da sua arte, só de fazer cordel. Né? Hoje nós temos muitos cordelistas que vivem do seu trabalho com a poesia. Né? Aqui no nosso estado é uma dificuldade imensa. Certo? Os projetos, a verba, as instituições, né, não incentivam muito, né? Estão bem aquém do necessário. O que ocorre aqui na cidade é que existem muitos cordelistas, existem muitos movimentos poéticos, e essa turma é que tem levantado a bandeira do cordel. Né? A Casa do Cordel é um espaço que foi criado, que vai completar 10 anos agora em janeiro, né? Um espaço que foi criado e que aglutinou nesse último período esse movimento cordelista. Certo? Então, a grande maioria dos cordelistas hoje desenvolve as suas oficinas nas escolas, suas palestras, participa de eventos. Estamos agora organizando em novembro, que é um mês cordeliano, né? O dia do cordelista em novembro, dia 19 de novembro. Vamos fazer um círculo natalense do cordel, né? na Pinacoteca do Estado. Vamos trazer várias pessoas do Brasil inteiro, vários estudiosos, doutores que estudam cordel,
né, nas universidades, aí vão estar presentes aqui, cordelistas também do país inteiro, do Rio, de São Paulo, do Ceará, né, de Sergipe, Alagoas. Vamos ter um núcleo muito presente, né, aqui em Natal, que vai debater o cordel com a gente aqui. Muito bem. Mais uma pergunta? Nanda, você contou para a gente que já foi professor. Eu queria saber a sua opinião sobre essa proposta da mudança política de tirar disciplinas como sociologia, artes e filosofia da grade escolar. Vocês sabem que uma das grandes lutas do movimento estudantil, inclusive aqui quando eu era parte aqui, foi trazer a sociologia e a filosofia, né, que foi retirada pelo regime militar, né, e que não tinha no ensino médio. Eu fiz ensino médio e estudava educação moral e cívica, ou SPB na minha época, certo? E EPB aqui na universidade, não tinha acesso ao ensino da sociologia. Com muita luta, muita batalha, em 2008 ela veio para o currículo, né? Não ainda como uma disciplina obrigatória, né? Mas já foi um grande passo que foi incorporado nos currículos e a grande maioria das redes estaduais começaram a introduzir a sociologia e a filosofia. Por exemplo, lá em São Paulo, eu entrei na rede estadual e fui justamente lecionar a sociologia. Né? Uma grande batalha, inclusive com muita dificuldade, porque geralmente na maioria das redes estaduais eles colocam apenas uma aula de sociologia na semana. E era muito pouco para o conteúdo. E agora, com essa reforma, que não começou agora, né? Essa reforma desses projetos é de 2013, né? Em 2013 foi apresentado um projeto de reforma no ensino médio. Os movimentos, inclusive de professores, né, se levantaram contra, né, fizeram algumas mudanças, apresentaram algumas modificações, né, em cima dessa reforma que foi apresentada em 2013. Como o país entrou numa crise violenta, né, política, paralisou tudo, inclusive esses projetos, que na verdade era melhor que ficasse na gaveta mesmo, né? Que são projetos que não avançam na reforma, né, do ensino, né, na necessidade de dar um salto na melhoria do ensino. Muito pelo contrário, né? São um verdadeiro retrocesso, né? E não vai ajudar em nada, né, o ensino médio no Brasil. Como sociólogo, qual a importância de trabalhar disciplinas como arte, sociologia, filosofia no ensino médio? Olha, uma volta da sociologia, porque eu passei minha vida ensinando história aqui, justamente porque não tinha acesso a ensinar sociologia. Né? Quando fui para São Paulo, aí teve o concurso, até aí eu vou ensinar sociologia, né? Eu trabalhava no Instituto de Pesquisa, de Estudos. Aí eu disse, não, mas eu quero entrar na rede justamente para ter acesso. E fui ensinar sociologia. Eu achei muito fenomenal, né, que foi uma experiência, né? Depois de mais de 20 anos de ter terminado o curso, trabalhar sociologia no ensino médio. E como eu tenho essa relação com a arte, aí eu me apoiei muito, né? E muitos desses meus cordéis, esses temáticos, eu fui a partir das aulas de sociologia que eu produzi. Foi justamente nesse período, né, de 2008 para cá. Então, muita coisa eu produzi através da... Então, a sociologia ela é uma disciplina que a gente, despertando o interesse do aluno, é fundamental, como a arte também, é fundamental para que o aluno ele possa abrir a mente, né? Conhecer a vida, né? Enxergar o que está por trás da cortina. Então, isso ajuda muito. Eu sempre falava para eles, a gente está estudando aqui uma disciplina que não é para fazer uma prova. É uma disciplina que vai ajudar a nossa caminhada na vida inteira. É assim que a gente interpreta, como a arte, como a filosofia, né, que são fundamentais para a formação de um indivíduo. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta? Nando, você falou da Casa do Cordel, local onde há a exposição de várias obras de cordelistas, inclusive as suas. Eu queria saber de você como surgiu a Casa do Cordel e como ela se mantém atualmente. Aqui há 12 anos atrás, teve um movimento em uma casa que abriu-se aqui em Natal, que chama Encanto do Cordel. Foram 2 poetas que se reuniram e que abriram ali onde era a TV universitária, ali naquele espaço, né? Ali na Princesa Isabel, com o professor Zuz. Eles abriram o Encanto do Cordel e começaram a desenvolver um trabalho de cordel, dando continuidade à história do cordel na cidade, né? Porque o cordel sempre teve uma presença muito grande em Natal, como falei para vocês, eu era pequeno e ia para as rodas de cordel na feira, né? E eles abriram aqui e a partir daí eles foram desenvolvendo um movimento, depois os 2 foram para projetos distintos, né? Diferentes. Um é o Paulo Varela, que tem o Museu do Cordel na Zona Norte,
e o Abaeté do Cordel, que criou a Casa do Cordel. E aí são espaços que são criados, são vários espaços hoje que estão sendo desenvolvidos e que aglutinam os poetas e que faz com que, inclusive, vá atraindo mais gente, vá incentivando as pessoas a produzir os cordéis, né? E tem crescido bastante Natal, né? Precisa aquilo que eu falei para você, mais incentivo do poder público, né? De incentivar, né? Ter verbas para que a gente possa, inclusive, desenvolver nossos trabalhos, que a grande maioria da produção dos cordelistas hoje é independente, a grande maioria. Qual o desafio de um poeta viver de poesia aqui em Natal? É possível? Existe incentivo? Como é que você avalia esse cenário? Aqui em Natal é muito difícil, se você for sobreviver da poesia. Tem alguns poetas que tentam dar essa batalha. Nós temos o Manel Silva, não sei se vocês já viram aqui na passarela, né, daqui onde vocês vão pegar o circular, tem um senhor que todo final de tarde ele está com uma plaquinha lá, né, e vendendo seus cordéis, muitos deles produzidos de forma independente. Né? Ele vive do cordel. Né? Você vê o próprio Abaeté na Casa do Cordel também, eles trabalham exclusivamente com cordel. Então, aqui em Natal nós temos poucos poetas que vivem no cordel. A grande maioria são professores, tem outras profissões, e aí se dedica também a essa forma poética e vai desenvolvendo a partir do seu trabalho. Né? Mas em outros locais do país, como falei para você, em São Paulo, tem muitos poetas que já vivem no cordel, grandes editoras começam a publicar os livros dele, transformar em livros com desenhos, com imagens, né? E que tem avançado muito. Nós temos o caso aqui do Antônio Francisco, que é de Mossoró. Então tem muitos poetas que no Brasil inteiro hoje que já se dedicam. A gente sabe a importância de se dedicar a um trabalho, né? Você tem mais tempo, você vai aprimorar seu trabalho, a sua obra, estudar, pesquisar. Isso tudo é muito importante para o desenvolvimento da obra de cada um. Nando, a gente tem aqui um programa produzido pela TV Brasil, no Caminhos da Reportagem, que é especial sobre poesia popular nordestina. Foi produzido lá no sertão do Pajeú, de Pernambuco. Vamos dar uma olhada no trecho da chamada do programa e depois a gente comenta a respeito? Parece que Deus colocou a mão e disse: em tanto sofrimento eu vou colocar uma luz. Eu vou colocar uma luz divina ali, eu vou colocar a poesia popular. O sertão é quem dá mais violeiro, cada um que nasce é inclinado para ser um poeta, um soldado, caçador, artista ou cangaceiro. E tem dado também melhor vaqueiro que dá luta pesada nada estranha. Toda luta com gosto ele acompanha, pois não dá-se um quadro mais bonito do que quando um vaqueiro solta um grito, chega e enche a quebrada da montanha. Aqui tem o barbeiro poeta, o padre poeta, o rapaz da oficina é poeta, o estudante é poeta, o professor é poeta, já teve prefeito poeta, o primeiro do sertão, nós temos a dona de casa poetisa, aí nós temos a patroa poetisa e a sua secretária do lar fazendo poesia. A gente vê aí nessa chamada aí do programa da TV Brasil, né, sobre poesia popular, que em algumas regiões do Nordeste, nesse caso específico, o sertão do Pajeú, Pernambuco, ali na divisa com a Paraíba, a gente tem uma relação muito próxima, né, da comunidade com a poesia popular, seja cordel, seja outra forma de poesia. Como é que você avalia essa relação aqui no Rio Grande do Norte? Queria que você desse a sua leitura para a gente. A poesia, essa relação com o sertão, né? Você vê que dentro do universo do cordel está muito presente, né? Os elementos do sertão. Por exemplo, essa obra nossa do cangaço, né? Ela concentra muitos elementos do sertão. Né? O cangaço foi justamente onde povoou essas regiões. Né? Então, quando a gente desenvolve uma obra falando de Jesuíno Brilhante, quando a gente vai falar de Lampião, aí não tem como fugir daquele cenário. Né? Ele está muito presente. Né? Mas foi uma obra, muitos poetas foram de lá, o próprio Leandro, né, era de Pombal, e depois que foi para o Recife, que propagar a sua arte. Então, por exemplo, esses movimentos poéticos, ele está muito presente ainda, continua muito presente no sertão. Né? Não só em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará,
né? Nós tivemos presente lá no Cariri, tem casas de poeta, né? E aqui também nós temos um movimento também muito forte no sertão, né? Você vai para o Seridó, você vai para a região do Alto Oeste, né? Você vai ver grupos de poetas produzindo, né? Organizando oficinas, né? Produzindo seus cordéis, né? O sarau, né? É muito presente, né? A relação com a música, então é muito forte. O que falta realmente é um investimento, propagar isso com mais força. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta? Bem, Nando, você falou que quando qualquer artista, poeta está enamorado, ele produz mais, a tendência é que ele tenha uma produção maior. Eu gostaria de saber se você já fez algum cordel em homenagem a alguma pessoa em particular, alguma musa em particular, ou a seus filhos, que inclusive são da área de comunicação aqui como nós. Tem um bocado de coisa, né? Porque tem muita coisa que as editoras não têm muito interesse em produzir, né? Então fica guardado nos cadernos, né? Mas tem uns que eu divulguei pela internet, tem uma poesia que chama Todos os Amores, que não lembro assim, que eu fiz em 10ª, né? Mas tá lá, Todos os Amores, vocês consultando, eu vou falar justamente dessas paixões, né? Das coisas da vida, né? Então tem também produções nesse campo aí também, eu gosto. Agora só que para produzir, para transformar nos folhetos, aí é mais difícil, né? Porque tem que ter interesse para produzir. Temos pergunta? Nando, nós sabemos que há uma falta de investimento em cultura, mas se houvesse esse investimento, como ele poderia ser aplicado para ter uma abrangência maior no âmbito social? Nós estamos num país que não investe na cultura, né? É 1%. Nós estamos numa cidade que é mais grave também, chega também beirando 1%, onde eles entendem a arte e a cultura como produção de eventos, né? Eles não estimulam a arte com uma produção. Você não tem você tem nas periferias, você não tem equipamentos culturais em que as pessoas possam desenvolver, né, os seus trabalhos. Muita coisa que surge na periferia é por força da vontade da comunidade, né? Você vê no Brasil inteiro os grupos de rap, os sarau que são organizados na periferia, as casas de poesia, tudo por iniciativa da comunidade, né? Não tem uma política, né, que desenvolva, né? O que a gente vê nesses festivais, produzido pelo poder público, são coisas assim que não ajudam que inclusive a população participe. Nós estamos numa cidade em que os teatros estão fechados, em que os teatros cobram para um show, como foi o show de Edinardo aí, R$120. Eu com uma vontade danada de assistir o show de Edinardo, né, que tem a música do Pavão Misterioso, R$120. Como é que a gente vai para um show caríssimo? Como é que a população tem acesso? A gente está dentro nas universidades dos poderes públicos que não tem uma produção cultural, um incentivo, que poderia ter. Mas não tem, né? Então, por exemplo, tem que ter uma mudança, uma transformação de mentalidade muito grande, passar a investir, a abrir as universidades. As universidades têm que quebrar as muralhas. Ela não pode viver da forma que vive, certo? Ela tem que abrir para a população. No Brasil já existem várias universidades que derrubaram as muralhas, né? Que os projetos da universidade não é só os projetos de pesquisa que os alunos vão, pesquisa, depois volta, fica dentro das suas teses. E aí? Certo? Não tem um elo, né, com a comunidade, não retornam com o que foi produzido, a que ponto chegou aquela experiência, aquela produção. Então nós temos que mudar toda essa concepção. Bom, Nando, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer demais a sua presença, deixar um espaço final aí para você divulgar o seu trabalho. Como é que a gente pode ter acesso aos seus cordéis, aos projetos futuros? Eu acho que agradecer, né, aqui a TVU, a Rebouças que me convidou, que insistiu, vá lá que é bom tal, né? Aos alunos aqui da universidade, né? Ao programa de vocês, que é um espaço importante, né? Você vê que já está uma forma de quebrar essa muralha, né? Para que a gente possa divulgar um trabalho que a gente tem dificuldade em divulgar, né? Quando a gente coloca nossos trabalhos em algumas livrarias aqui, né, renomadas, eles colocam no fundo
embaixo de tudo lá, ninguém vê um folheto, porque geralmente para expor os folhetos você tem que ter um canto para expor, para deixar visível, mas deixar dentro de uma caixa, num instante, quem é que vai folhear? Né? Então, é agradecer o espaço, é dizer que isso incentiva bastante as pessoas a conhecerem esse gênero literário, né? Talvez seja uma porta para que a própria universidade possa ter um cuidado e um interesse maior em propagar esse cordel, né? Estimular, inclusive, um curso como Letras a ter uma disciplina sobre o cordel no seu curso, a vocês de comunicação, né? Estudar também essa relação do cordel com um instrumento de comunicação, né, com a população. Então, tudo é muito importante, a gente agradece o espaço. E eu gostaria de terminar aqui lendo umas estrofes sobre a corrupção. Rapidamente, vamos lá. Esse cordel eu fiz agora, né? Diante da situação que o nosso país vive, eu fiz o reino da corrupção. Essa é uma estrofezinha aqui para você. Vou buscar força na rima para dar fim ao dragão que sugou toda a riqueza do povo, tirou seu pão. Já faz parte da história, não sai da nossa memória a triste corrupção. No globo terrestre habita esse monstro tão horrendo, devorando a humanidade que pena e vive sofrendo, jogada no desemprego sem ter direito ao sossego, no dia a dia morrendo. No reino dos mentirosos, desde o início da era, o roubo tem asas largas, devora feito uma fera. Nesse mundo de ilusão, o mal da corrupção por todo lado impera. Aí continua toda a história nos versos do cordel aqui. Muito bem. Então, valeu. Muito obrigado, Nando. Com esses versos críticos, vamos encerrando o Checkmate de hoje. Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima sexta-feira com mais entrevistas.